O automobilismo brasileiro não se resume ao tempo do apagar das luzes e da bandeira quadriculada. Existe toda uma complexa organização por trás. O esporte, assim como os outros, tem suas regras definidas pela Confederação Nacional e suas federações estaduais. Nesse Circuito Brasil, vamos mostrar um pouco mais sobre as federações e a Confederação Brasileira de Automobilismo, como funcionam e quais são suas obrigações. A organização de campeonatos e etapas Brasil afora e também as críticas feitas a esses órgãos de administração do automobilismo brasileiro. O automobilismo brasileiro tem como órgão principal a Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA. O surgimento da confederação se deu nos anos 60, por um grupo que não concordava com a administração do Automóvel Clube do Brasil. O movimento para a criação da CBA se iniciou em São Paulo, junto com a criação da Federação do Automobilismo de São Paulo, a FASP. Existia aqui em São Paulo, para todos os efeitos, quem mandava aqui era o Automóvel Clube do Brasil, que a sede era no Rio de Janeiro. Então, o Automóvel Clube do Brasil era a Confederação Brasileira hoje. Então, quem mandava no esporte era o Automóvel Clube do Brasil. Aí, o que foi acontecendo? Aí, o automobilismo foi ficando meio complicado, como está a CBF, como está a FIFA, foi ficando complicado. Aí, os pilotos, aí, todo o pessoal do automobilismo, aí começou a ficar meio revoltado com o Automóvel Clube do Brasil, porque houve também uma época, porque o Automóvel Clube do Brasil ele tinha direito à importação e exportação de automóvel, etc e tal, né? Naquela época, por causa da FIA, né? Então, aí houve uma revolta, aí eles acharam por bem fazer uma federação paulista. E aí o que aconteceu? Aí juntou Eloy Goliani, que é do Centauro Motoclube, o Wilson Fittipaldi, o velho lá, o Barão. Esse pessoal fizeram um movimento para fundar uma federação. Fizeram mais um movimento para fundar a Confederação de Automobilismo. Mas para fundar a Confederação precisava de 3 federações, não podia ser uma só. Aí o que fizeram? Resolveram fundar uma no Rio, fundar uma em Porto Alegre, né, no Sul. O Rio de Janeiro também esteve nesse movimento inicial da fundação da CBA. A FAERJ tem aproximadamente 55 anos, que são divididos em 2 fases, porque a FAERJ ela é a fusão da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro com a fusão da Federação de Automobilismo do Estado da Guanabara. Então eram 2 federações que existiam. Depois, quando houve a fusão foi criado o Estado do Rio de Janeiro, virou uma coisa só, foi criada a FAERJ, né? Mas somando esse tempo todo, ela já tem acredito eu que 55 anos. Ela é fundadora da Confederação Brasileira de Automobilismo do Estado Confederação Brasileira, né? Não do Estado do Rio. É uma das fundadoras, junto com a Federação Gaúcha, a Federação Paulista. Por mais que estejam localizados os 2 estados mais importantes do país, as condições das federações de São Paulo e do Rio são muito diferentes entre si. Hoje no Rio nós não temos nenhum campeonato de automobilismo. Hoje de automobilismo de pista, de velocidade. Hoje a gente faz rally, a gente faz arrancada em aeroporto, como já fizemos esse ano no aeroporto de Angra. A gente faz kart em Volta Redonda, em Guapimirim. E fizemos há 2 anos atrás o nosso estadual, nós fizemos de velocidade, nós fizemos em Minas. Mas isso foi só 1 ano e depois paramos. Vamos ver aí se a gente consegue voltar ou não a realizar isso. Hoje a FASP cresceu bastante, ela hoje tem um automobilismo, bem dizer, independente, não depende dos outros estados, inclusive, para fazer automobilismo, porque São Paulo, você sabe como é que é grande, tem as montadoras, tem tudo aqui para se fazer. Não como Santa Catarina, próprio Sul, é mais complicado, porque lá não tem as montadoras para crescer tanto. Aqui cresceu muito São Paulo. Então, a federação por si só, ela tem uma vida própria.
de fazer o seu campeonato, sem depender de vir piloto de fora. Se vier, melhor, ótimo. A gente gosta quando vem os pilotos de fora, porque dá mais força no campeonato. Dentro da organização interna das federações, um dos ramos mais importantes é o Conselho Técnico Desportivo, que assessora o presidente na questão dos regulamentos. Já existe o Conselho Técnico Desportivo que assessora o presidente. Então, todos os regulamentos de competição é feito pelo Conselho Técnico Desportivo, CTDP. Eles fazem e trazem para o presidente aprova. Porque geralmente tem muita coisa que às vezes eu sei porque eu fui do ramo, mas eu poderia ser o presidente e não entender muito de corrida. Porque nem todo presidente de federação às vezes entende muito de corrida. Porque o presidente é uma figura que ele não precisa ir lá na pista da bandeirada nem nada, né? Uma das obrigações dos pilotos para poder participar dos campeonatos regionais e nacionais é o cadastro na CBA, a cédula desportiva. Djalma explica o que o piloto precisa para fazer o registro. Ela vale de janeiro a dezembro daquele ano. Ela é feita por meio das federações, através das federações, pela CBA. As federações recebem aquela filiação e cadastram o piloto na CBA. Aí a CBA emite a cédula desportiva desse piloto, ela vem para cá e vai para uma federação, conforme o estado que ele se filia, e ela é válida em todo o território nacional. Mas a administração da CBA e das federações não passa sem críticas no país. Vários pilotos de renome nacional e internacional, como Felipe Massa, Rubens Barrichello, Nelson Piquet e Cacá Bueno, já fizeram diversas críticas às entidades ao longo dos anos. A grande maioria delas sobre a falta de apoio aos pilotos, desde a base até os com carreiras mais avançadas. O que falta hoje é uma maior quantidade de categorias de base, tanto de fórmula quanto de turismo, para se descobrir novos talentos. A gente tem muitas categorias de gentleman drivers. Você tem a Mitsubishi, você tem a Porsche Cup, você tinha um GT3, você tem várias categorias para gentlemans, mas base mesmo para pilotos de 17, 18, 19, 20 anos, você tem basicamente o brasileiro de marcas e o brasileiro de turismo, que eu acho que já são um pouco mais avançados do que o início. Deveria ter uma categoria, como foi a tentativa do Troféu Linha, como foi na minha época com a Fórmula Fiat de turismo, que era um nome engraçado, que era Fórmula e era turismo, mas era no campeonato chamava assim. Ela poderia ser um órgão incentivador do processo como um todo, e acho que as pessoas que estão lá não estão muito preocupadas com o futuro, estão mais preocupadas com o poder do presente. Então eu vejo a situação do nosso automobilismo momentânea muito difícil. A função da confederação e das federações é de supervisionar provas e campeonatos, mas a parte administrativa do automobilismo não se limita a isso. Clubes ou empresas são responsáveis pelas questões organizacionais dos campeonatos. A organizadora da Stock Car e de outros 4 campeonatos, por exemplo, é a Vicar. Quando a Stock Car foi criada na década de 80, ela era organizada pela Chevrolet, que largou o campeonato no início dos anos 90. Para manter a categoria, Paulo Gomes, Ingo Hoffmann e Carlos Coll se juntaram em uma associação de pilotos. Depois que Coll se aposentou das pistas, ele focou na parte administrativa e formou a Vicar, que assumiu em definitivo a organização do campeonato. Nos últimos tempos, a Vicar se tornou uma subsidiária da Time for Fun, que é a empresa paulista especializada no ramo do entretenimento. Aqui na Vicar a gente tem algumas áreas, né? Tem a área de produção, tem a área de técnica, que cuida da área de pista, tudo relacionado à competição é a área da técnica que cuida. Temos a área de marketing, dentro do marketing está a assessoria de imprensa, tá toda a comunicação está lá dentro do marketing. A gente tem a área de credenciamento, que credencia todos os profissionais, são mais de 2.500 por etapa participando do evento. E a gente tem a área de logística, que cuida todo de acessos ao autódromo, em torno do autódromo. A gente tem também um galpão localizado aqui em Indaiatuba, que fica cerca de 100 km daqui de São Paulo, e lá a gente tem uma outra equipe também, a equipe de montagem. Quem diz o que acontece dentro da pista é a CBA. O piloto vai ser punido porque ele teve uma atitude antidesportiva contra o outro. A Vicar não interfere em nada. A Vicar só fala, ok, eu vou avisar a imprensa. No meu caso, eu falo, ok, eu aviso a imprensa.
Mas a Vicar não tem o papel de falar, putz, aquele piloto acho que deveria ser punido porque ele teve uma atitude errada ou porque o carro dele está irregular. A Vicar não faz isso, quem faz é a CBA. A CBA tem duas equipes, né, três equipes na verdade, né, a direção de prova, aí são os comissários técnicos e os comissários desportivos. Toda etapa é isso que a CBA tem. A direção de prova organiza todo largadas, horário de treino, essas coisas. A equipe de comissários desportivos fiscaliza se o que acontece na pista está dentro do regulamento, ou seja, se o piloto não fechou o outro de propósito, se o choque entre eles foi legal, se alguém passou pela grama. Isso eles que fiscalizam. E a equipe de comissários técnicos fiscalizam os carros de cada equipe. Em 2015, os pilotos se reuniram para recriar a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo, com o objetivo de fiscalizar a organização dos eventos e a atuação da própria CBA e das federações estaduais. Hoje tem uma empresa aberta, profissionalizada. Quem está presidindo é o Felipe Jafone, que tem um nome muito importante no automobilismo. Já existem 3 profissionais trabalhando full time com isso. Já temos uma aderência muito grande de todos os pilotos que já conversamos. Comercialmente, a gente está negociando com algumas empresas algumas vantagens para quem estiver associado a essa associação e já estamos conseguindo, quer dizer, em pouquíssimo tempo, em 6 meses de vida, em 3 meses de atividade, a associação já cresceu muito e com certeza vai ser uma arma poderosíssima, não para os pilotos e sim para o automobilismo brasileiro. A gente passa por uma situação um pouquinho complicada financeiramente hoje em dia e aí tem que melhorar muito internamente, tem coisas sendo feitas para isso, até os pilotos estão se unindo para de alguma forma melhorar a nossa confederação, a qualidade do nosso esporte, tem muito para trabalhar, né? Mas pelo menos agora tem a iniciativa.